Olá pessoal, eu sou a Alice Siqueira, sou neuropediatra e criei esse canal para conversarmos sobre conteúdos importantíssimos, para falar sobre TDAH, para falar sobre autismo, sobre dislexia, sobre paralisia cerebral, sobre epilepsia, sobre como funciona o cérebro da criança, como ele se desenvolve naturalmente. Então vamos abordar vários conteúdos muito legais aqui. Então primeiro eu vim aqui me apresentar. Então eu sou a Alice Siqueira, sou neuropediatra e vou contar um pouquinho aí da minha trajetória de como foi. Então, eu nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas já estou aqui em Brasília há muitos anos, há mais de 20 anos. E aí fiz minha faculdade de medicina aqui em Brasília, fiz na faculdade na UNB, que é a Universidade Federal aqui de Brasília. E aí, logo em seguida, quando eu me formei, já fui fazer pediatria logo. Então, durante o internato da medicina, eu já me encantei assim com pediatria, com crianças, com desenvolvimento, como é algo que parece até às vezes milagroso, a como a criança vai se desenvolvendo ao longo do tempo, como as coisas vão acontecendo. Então, muito interessante como esse processo realmente ocorre no dia a dia. Então, eu decidi fazer pediatria e adorei realmente a parte da neuropediatria, justamente essa complexidade do desenvolvimento, de como a criança aprende a parte motora, a parte cognitiva, a fala, realmente são questões muito interessantes, em que a gente ainda tem que estudar muito. Aí, quando eu acabei minha residência de pediatria, eu fiz aqui no Hospital Materno Infantil, aqui em Brasília. Logo em seguida, eu fui fazer minha residência de neuropediatria, que aí eu fiz em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Lá eu fiz 2 anos de neuropediatria, que são bem interessante lá, o rodízio, a gente passa por uma parte de neuroadulto e em seguida a gente passa pela parte da neuropediatria. Tive contato com ótimos professores que me ensinaram muito. Lá os ambulatórios são muito cheios, então a gente teve contato também com pacientes com doenças raras, com condições não muito frequentes, já que era um ambulatório de referência, então muitos pacientes eram encaminhados para ser realmente avaliados ali, para tentar definir um diagnóstico, né? E ainda tinha um pronto-socorro também, então de intercorrências neurológicas, coisas que aconteciam de repente e iam lá para o hospital. Então foi uma residência muito rica. Aí quando eu acabei minha residência, eu vim aqui para Brasília. Durante a residência eu tive uma oportunidade muito legal, que foi a de fazer o meu mestrado. Então eu fiz meu mestrado profissional em tecnologias de saúde, e aí o fruto desse mestrado foi um livro, que é um livro que eu fiz especificamente para médicos treinarem sobre o conhecimento de neuropediatria. Então é em estilo perguntas e respostas, foi um livro muito legal. Depois eu deixo aí direitinho o nome, se vocês quiserem conhecer mais sobre o assunto. E aí, então, eu terminei minha residência, terminei meu mestrado e voltei aqui para Brasília. Aí, quando eu cheguei aqui em Brasília, trabalhei em vários hospitais, trabalhei no Hospital das Forças Armadas, trabalhei no Hospital da Criança, que é um hospital terciário aqui em Brasília, então, que é então, várias condições também raras, condições genéticas, são encaminhadas, então, foi um período muito legal, assim, que deu para aprender muita coisa e ver muitas condições interessantes. Aí, assim que eu saí também da residência, eu aproveitei e já comecei a parte acadêmica, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de me atualizar, de dar aulas, eu acho isso muito legal, muito interessante, adoro transmitir conhecimento, aprender coisas novas e transmitir conhecimento. E aí, eu trabalhei um tempo como professora substituta da área de pediatria da UNB. Então, é um contato muito legal com alunos e com residentes, né? Então, é que a gente consegue realmente perceber o quanto a gente tem que multiplicar esse conhecimento, né? Então, foi realmente um período muito legal. E aí, hoje em dia, eu estou trabalhando no hospital de apoio, né, pela Secretaria de Saúde, que é um local em que eu atendo muitos pacientes também, e com condições variadas, então, várias questões neurológicas mesmo a gente atende lá. E eu trabalho aqui na clínica pediátrica já aqui há muitos anos no meu consultório. E eu fico muito feliz de fazer neuropediatria, é uma área que realmente eu gosto muito. Mas quando a gente começa a fazer neuropediatria, a gente percebe como a neuropediatria de antigamente é diferente da neuropediatria de hoje em dia. Então, antigamente a gente tinha muito mais questões motoras, como paralisia cerebral, epilepsia. E óbvio que isso é, sim, uma questão importante ainda dentro da neuropediatria. Mas a neuropediatria se expandiu muito ao longo dos últimos anos. Então, se inseriu várias outras condições. Então, por exemplo, autismo. A gente já tinha autismo há muito tempo, claro, mas a gente precisou expandir nosso conhecimento, aprender mais sobre essa condição, mais sobre TDAH, mais sobre outras condições que não são tradicionalmente estudadas dentro da medicina, como altas habilidades, superdotação. Então, a gente foi vendo que foi ampliando. E aí eu realmente senti a necessidade de continuar me especializando, continuar aprendendo mais coisas. E aí foi quando eu comecei a fazer minhas especializações. Então eu fiz uma pós-graduação em TDAH, fiz uma pós-graduação em autismo, aí eu fiz minha pós-graduação em ABA, dentro de autismo, de deficiência intelectual,
e fiz uma especialização muito interessante que foi a de altas habilidades e superdotação pelo Instituto Sapiens. Como eu falei, tradicionalmente, muitas coisas dentro da medicina não eram estudadas. Então, autismo e TDAH já era estudado, mas muito mais hoje em dia. E altas habilidades é uma área que tradicionalmente a medicina não estuda. Então, realmente, a gente percebe a necessidade de expandir esses conceitos e de entender coisas que tradicionalmente eram vistas por outras áreas, né? E aí isso é algo que eu valorizo muito, é esse contato, essa questão interdisciplinar. Então, da gente realmente conversar entre as especializações. Então, eu tenho que entender um pouco do que a fono faz, um pouco do que a psicóloga, mas é óbvio que eu nunca vou ter o mesmo conhecimento delas. E é por isso que a gente tem que conversar entre si. A gente tem que um profissional ir aí ajudando o outro, e a gente tem que fazer realmente esse cuidado que a gente chama de interdisciplinar, que é realmente todo mundo ali em prol da criança, em prol daquele caso. Então, hoje, eu agora terminei essas minhas pós-graduações, já estou pensando na minha próxima, que eu vou fazer logo. Mas então, eu fiz esse canal justamente para a gente dividir esse conhecimento, para a gente compartilhar esse conhecimento. A gente sabe que a rede social é um instrumento maravilhoso, a gente aprende muita coisa, a gente tem a possibilidade de alcançar muitas pessoas, inclusive em todo o Brasil, em todo o mundo, mas a gente precisa realmente tomar muito cuidado com as fontes, com a qualidade da informação que a gente consome. Então, aqui vai ser um espaço em que eu realmente vou falar sobre informações que são cientificamente seguras. Não vai ser sobre a minha opinião. Se for alguma coisa específica sobre a minha opinião, pode deixar que eu vou avisar antes que essa é a minha opinião. Mas então, aqui é um momento em que a gente vai falar sobre todas essas condições do neurodesenvolvimento. E eu espero que vocês aprendam muito e que vocês compartilhem também esse conhecimento com outras pessoas. Eu vou falar de uma forma mais acessível, técnica, mas mais acessível. E o público principal aqui que eu quero abarcar, principalmente, é as famílias. As famílias têm que ter informação, porque senão a gente não tem como cuidar de uma criança, ainda mais se a criança tem um desenvolvimento atípico. E dos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde têm que se capacitar, têm que falar a mesma língua. Cada um vai ter que conversar um pouco e saber um pouco sobre a área da outra pessoa. E uma outra coisa importantíssima sobre os profissionais da educação. A escola deve ser uma aliada importantíssima pra gente aí, deve ser realmente muito próximo, porque a gente sabe que a criança passa pelo menos metade do seu dia na escola. Então é um ambiente em que ela tem que ser bem atendida, ela tem que ser bem assistida, ela tem que estar, as adaptações pedagógicas ali tem que ser bem feitas. Então, tudo isso a gente tem que abarcar bem. Então, aqui o público vai ser todo esse. Então, vou alternar entre falas um pouco mais técnicas e falas um pouco mais iniciais. Então, para quem acabou de descobrir o diagnóstico, e algumas coisas um pouco mais aprofundadas e algumas falas um pouco mais aprofundadas. Então, espero que vocês aproveitem. Então, já se inscreva aqui nesse canal e eu espero aí que vocês realmente aproveitem muito aqui o conteúdo.